Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Jesus por muitas vezes falava em parábolas com seus discípulos e muitas vezes eles ficavam sem entender. Mas por que estou falando isso para vocês? Porque nós precisamos entender o que Jesus quer falar conosco através da sua palavra. E muitas pessoas ficam sem entender. Todos os ensinamentos necessários para o nosso aprendizado estão na Bíblia. Se as pessoas soubessem que tudo o que elas necessitam para ter uma vida abundante está na palavra de Deus, meditariam nela dia e noite e seriam muitíssimo abençoados. Na mensagem de hoje quero falar de algo que Jesus falou logo no começo do Sermão da Montanha. Será apenas um versículo, mas com um ensinamento gigantesco. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus começou dizendo bem-aventurados, ou seja, felizes. Felizes são os pobres de espírito. Quando se fala em pobreza, logo se pensa em quê? Em dinheiro, não é verdade? Mas não era sobre posse e riquezas que Jesus estava falando. Uma pessoa pode ser rica, mas também ser pobre de espírito. Vocês sabiam disso? Ficou sem entender? Deixa eu explicar. Uma pessoa pobre de espírito é aquela que é totalmente dependente de Deus. Sabe que sem Deus ela não é nada e reconhece que precisa aprender mais dele. A pessoa reconhece a miséria espiritual dela. Essa pessoa aprende com humildade e reconhece que mesmo lendo a Bíblia 100 vezes, ainda não sabe nada. Esses são os pobres de espírito. São pessoas que são humildes para reconhecer o quanto são dependentes de Deus. Eu quero ser sempre pobre de espírito. Tem pessoas que depois que aprendem um pouquinho do Evangelho ou até ganham um cargo dentro da igreja, já não demonstram ser mais humildes em espírito. Pelo contrário, passam a ser soberbas e acham que já sabem de tudo. O cargo que elas ganham dentro da igreja sobe para a cabeça. Até ensinamentos de outros pastores que ela tanto gostava de ouvir já não prestam mais, porque simplesmente a sua arrogância está maior do que deveria. Vocês sabiam que a arrogância espiritual de muitas pessoas estão levando elas para o inferno? Pessoas que se achavam tão sábias sobre a palavra estão sendo surpreendidas ao morrer e abrir os olhos e se encontrar no inferno. Isso acontece porque a soberba afasta as pessoas de Deus. Ela afasta. A arrogância da pessoa tira ela do caminho certo. Ela deixa de ouvir a voz de Deus e, ao invés de caminhar na direção certa, começa a caminhar na direção errada. Estamos atualmente vendo vários pastores fazendo coisas totalmente contrárias aos ensinamentos de Jesus. Igrejas que parecem que a pessoa está recebendo um espírito maligno nela ao invés de estar com o Espírito Santo. Pessoas que ficam rodando, girando igual umas doidas dentro da igreja. Tudo tem que ser com ordem e decência dentro da casa de Deus. Pastores que assopram e as pessoas caem. Pastores que ficam profetizando em nome de Deus sem ser Deus falando verdadeiramente. Pastores que distorcem o evangelho porque a soberba deles leva eles para caminhos errados e, ao invés de ser usado por Deus, estão sendo usados pelo maligno. Isto está acontecendo dentro das igrejas. Tem igrejas que, se você entrar, parece até que é uma igreja com ensinamentos de Jesus, mas na realidade são ensinamentos distorcidos, são seitas religiosas que desviam os escolhidos de Deus. Todas essas pessoas que citei não têm nenhuma humildade de espírito, pelo contrário, são pessoas que deixaram ser dominadas pela sua soberba e não reconhecem que são dependentes de Deus. Todos aqueles que deixam de reconhecer a grandeza de Deus e acham que não são mais dependentes dele, estão se arruinando e por isso disse que muitos estão indo para o inferno. Tem muitas pessoas, muitos pastores, pregadores indo para o inferno. Agora pergunto, vocês acham que Deus não falou com essas pessoas sobre sua soberba? Vocês acham que Deus não tentou tratar isso com elas? Sim, mas elas não deram ouvidos e muitas delas ainda não dão ouvidos
porque estão cegas espiritualmente. Então, nunca deixe entrar na sua vida a soberba espiritual, achando que já sabe tudo sobre a palavra. Queira sempre aprender mais de Deus, esteja sempre na dependência dele. Sempre que for para a igreja, para ouvir uma pregação, peça para ele abrir o seu entendimento, porque você necessita aprender mais dele. Que ele sempre cresça em nós e que nós possamos cada vez mais nos tornar dependentes dele. A palavra é essa: dependência. Enquanto formos dependentes de Deus, seremos pobres de espírito e seremos felizes, porque as portas do céu estarão abertas para aqueles que assim o fazem. Não pense que os soberbos de espírito entrarão no reino do céu, porque não entrarão. Esses ficarão de fora porque já não ouvem mais a voz de Deus. Eles ouvem somente aquilo que eles querem ouvir. E será que estão ouvindo a voz de Deus? O reino de Deus sempre estará aberto para aqueles que são dependentes dele e reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus não fecha a porta para os humildes de espírito. Pelo contrário, recebe eles de braços abertos. Seja pobre e humilde de espírito e seja feliz. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos mostrar que temos que ser pobres de espírito. Temos sim que ser muito pobres de espírito. Total dependência do Senhor. Queremos sim, Senhor, ser dependentes de Ti. Que possamos aprender mais e mais de Ti e que o Senhor cresça cada vez mais em nós e que nós diminuamos cada vez mais. Não queremos nos tornar pessoas soberbas. Que os ensinamentos que recebemos do Senhor sejam para podermos passar para outras pessoas. Que a humildade de espírito sempre permaneça em nós. Se de alguma forma a soberba quiser entrar nas nossas vidas, nos alerte, não deixe. Não deixe a soberba entrar no nosso coração. Que sejamos pessoas dependentes do Senhor. Que a soberba nunca se aproxime de nós. E se algum dia a soberba tentar se aproximar de nós, que o Senhor nos alerte, que o Senhor nos mostre e que possamos estar com os ouvidos atentos para ouvir a sua voz. Pai, precisamos ser mais e mais dependentes do Senhor. Queremos mais de Ti, precisamos mais de Ti, necessitamos mais do Senhor. Que o Senhor sempre seja grande em nossas vidas e que nós possamos sempre estar atentos à sua voz. Nós te pedimos isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.